Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A oração tem que ser feita com fé, porque a palavra diz que se duvidares, não recebe. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar. É necessário, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Se não orar segundo o Espírito de Cristo, a palavra diz que a oração dos ímpios são, até mesmo as suas orações, são abomináveis diante do Senhor, assim como não podem abençoar. A palavra diz, a mesma boca que abençoa procede maldições, porque estão sobre maldição. É necessário nascer de novo, se arrepender dos maus caminhos, assim como a palavra diz, que uma vez que bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são apagados, e nova criatura, e sendo conduzido pelo seu Espírito. E o seu Espírito nos ensina como orar, a orar em conformidade com o Espírito, porque o Espírito está pronto e experimentado em toda boa obra. A palavra diz que, ainda que não se possa expressar por meio de palavra, ele é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, a palavra diz que muitos, por insistir por orações repetitivas e demoradas, acham que estão sendo ouvidos. Na verdade, o Senhor os rejeita se não aceita Jesus como único e suficiente Salvador, porque a única forma de aceitar as orações é através daquele que seu Espírito é mediador, e ele é um juiz que ouve as nossas súplicas e está sempre, a palavra diz, a atender aqueles que pedem com fé. Assim ele nos ensina na parábola do juiz iníquo a perseverança daqueles que devem perseverar na oração. Um juiz que não temia a Deus e nem a homens, e uma viúva que lhe importunava. E a palavra diz que de tanto ela importunar, o juiz disse: bem que não temo a Deus e tampouco a homens, mas porque esta me importuna, julgarei a sua causa. Quanto mais aqueles que buscam agradar o Senhor fazendo a sua vontade e clamam de dia e de noite, assim depressa ele fará, aonde a palavra diz: se não desfalecerem. Por isso é necessário orar em espírito e em verdade, e estar na devida obediência, para que o Senhor atenda às súplicas e faça sempre a oração em conformidade, segundo a sua vontade. Porque vontade meramente humana não se cumpre, uma vez que o Senhor nos ensina: não orai pelos vossos inimigos, assim orai para que o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos. Em relação às autoridades instituídas por Deus, orai por elas, assim como aqueles que se fazem cabeça por si e tanto a cauda. A palavra diz: orai para que o Senhor venha com a espada da justiça e corte toda a cauda, assim como aqueles que se opõem à sua verdade e se julgam cabeça por si, porque na verdade é necessário, para que se governe segundo atente os estatutos e mandamentos do Senhor, e não violar as leis do Senhor, segundo Cristo é aquele que é a lei perfeita.
aonde se cumpriu tudo aquilo, sendo o elo da perfeição do que foi dito pelos profetas, nos salmos, nas profecias, tudo ele cumpriu e atualmente é nele que somos cumpridores. Mas todo aquele que o rejeita, o Senhor é aquele que não, a palavra diz, ficará impune a falsa testemunha. A falsa testemunha não ficará impune. E dia após dia, o Senhor, segundo um espírito pronto e experimentado, é pronto para convencer aqueles que se arrependem e o confessam e perseveram pela condução do seu espírito, assim como aqueles que conheceram plenamente a verdade e buscou enganar uma multidão, assim como enganar, o Senhor já tem o seu galardão, e a palavra diz: a estes nem oreis, ainda que oreis, não vos ouvireis, assim nos diz o Senhor.